o que é natural do ser humano é tão difícil de ser vivido. Podemos entender como obrigação, como prazer, como instinto, como padecer no paraíso. Educar filhos tem sido cada vez mais desafiador. O que antes a gente entendia que era, não, deixa levar, existe uma natureza que ensina, os estudos, o adoecimento mental e vários outros indicadores mostram que não é bem assim. Então, hoje a gente vai falar sobre educação. Educação positiva versus permissividade. Até onde a gente tem que respeitar o nosso filho, acolher, e até onde a gente está gerando permissividade e, ao invés de educar, a gente está negligenciando. Esse é um tema. Fica com a gente aqui, e quem está aqui na minha frente é essa queridíssima Camila Andrade, especialista em inteligência parental. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar mais uma vez sobre esse tema, né? Exato. A gente está conversando pela segunda vez e quanto mais a gente fala sobre isso, mais esse tema se difunde, mais a gente vai ter saúde emocional aí para quem está nascendo e para as famílias. É importante. Muitas pessoas ainda acreditam que ser pai e ser mãe é algo natural que não precisa pensar sobre, não precisa se preparar, mas não é bem assim, né, Camila? Esse é só mais um tema que a gente faz isso. Na verdade, a gente deveria se preparar tanto quanto a gente pudesse para tudo que a gente vai fazer, né? Se a gente vai começar um exercício, uma nova forma de estímulo físico, a gente tem que ir ali procurar alguém que entenda, quem dê suporte. Se a gente vai procurar mudar o nosso hábito de dieta, a gente vai fazer da nossa cabeça? Ou existe alguém que poderia dar um caminho ali mais fácil para isso? A gente quer procurar entender a gente como pessoa. A gente vai fazer isso sozinho ou a gente vai procurar um profissional que leve a gente a revisitar as nossas crenças? E a mesma coisa é a questão de quando a gente precisa educar alguém ali, que tudo daquela criança, da hora que ela nasce, vivendo a primeira infância e o crescimento, vai ser nomeado e ensinado por nós. Então, é mais um assunto que a gente deveria pensar, poxa, será que agora, em 2025, tem uma forma que eu posso olhar isso diferente do que eu recebi? Qual é a melhor forma que eu poderia fazer isso? O que eu poderia estudar, o que eu poderia me aprofundar para conseguir ter saúde dentro da minha casa? Isso é super importante, super importante. Você falou desse impulso, desse ímpeto que as pessoas têm de serem melhores que os pais, não é? Aí vou fazer algo diferente do que eu vivi. Isso pode ser um grande problema também, se a pessoa não tiver consciente desses traumas e do quanto que isso fere, né? A gente tem uma visão, e eu queria ouvir tua opinião, de que como a geração anterior era, claro que não dá para universalizar, não dá para dizer que sempre foi assim, mas tendeu a ser uma geração, né, de uma parentalidade mais dura, mais com ausência de afeto, de acolhimento, né? Então, os traumas gerados por essas gerações fizeram com que os novos pais agora pendessem para o extremo oposto. Então, eu vou acolher, eu vou legitimar tudo, eu não vou punir ou não vou dar uma resposta para esse filho, né, que possa fazer com que ele fique triste, frustrado. É um grande problema isso, a gente vai cair na permissividade. Você já percebeu que toda essa tua fala, ela cai num lugar que é bem assim, eu tenho medo do meu filho não me amar? Verdade, verdade. Né? Se a gente for pegar o medo, ele é o que governou muito a criação autoritária que a gente teve, né? A nossa geração, as anteriores, né? Dois medos. Um, do adulto sentir que ele não tinha autoridade. E o outro, o medo que tinha que ser, né, imposto àquela criança para ela deixar de fazer certos comportamentos. Como se isso fosse algo que, no fim das contas, fosse ter um resultado positivo. Você sabe que não, porque você atende muita gente que passou por criações que eram muito tensionadas, né, com muito medo. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Eu faço processo terapêutico há mais de 10 anos, por conta
da forma como eu interpretei o amor que foi dado para mim, né? E esse medo, no fim das contas, ele deixa a gente num tensionamento que a gente chama, dentro do estudo que eu faço da inteligência parental, que é uma trilha vermelha de comportamento. Você está o tempo todo em luta ou fuga. E facilmente esse medo se transforma em raiva, comportamento agressivo, que você vai de forma inconsciente mesmo. É um ímpeto que vem, que ele vai vir, e você vai externar isso em comportamento violento. E hoje o que a gente mais sabe, o que mais tem artigo aí que desconstrói, é que a violência ela não educa. Né? O que mais tem de estudo hoje falando é isso. Eu tenho uma pasta de PDF salvo mostrando, né, os artigos meus preferidos, que mostram os estudos até de populações assim que foram acompanhadas há 30 anos. Os resultados do que uma criação com violência física e emocional, entre outras, né, causam na percepção da pessoa, né, do desenvolvimento do ser humano mesmo. E dentro desse contexto aí que eu trouxe, né, a educação positiva, ela é muito mal vista hoje por muita gente por conta de confusão de conceito. Exatamente. Porque exatamente. como você puxou inicialmente, né, o fio aí que a gente está seguindo, são pessoas que vieram de uma educação muito autoritária, onde o regime é hierárquico. O adulto vale muito, a criança vale pouco. Por ela valer pouco, vale menos, né? E por isso pode ser feito o que se quiser com aquele ser, né? Dentro do que eu entendo como manter ali um controle da situação. E isso gerou crianças que cresceram, que agora são pais, e que, porque tiveram interpretações muito duras disso, às vezes não fizeram tratamento, não procuraram uma ajuda psicológica, não se dispuseram a entender o que aconteceu antes de se tornar pais, foram para esse lado da total permissividade. E duas coisas contribuíram para isso, né? Não só essa criação autoritária que houve anteriormente, mas também a atualidade nossa. Muito tablet, muito celular, muita coisa que a criança pode fazer e ficar alheia, negligenciada ao cuidado dos pais. Então, entra nessa coisa da permissividade e o adulto usa o pretexto de que eu não quero ser violento com meu filho, eu não quero criar conflito, eu não quero tirar a autenticidade da criança. Né? Então, é uma confusão muito grande do conceito do que, de fato, é uma educação positiva, uma disciplina positiva. Eu percebo muito isso. E dentro dessa confusão esconde um medo, como você falou, dessa mãe de errar, esconde uma culpa constante de eu estou fazendo algo errado, eu não estou sendo essa mãe potente, essa mãe capaz. E aí, enfim, já não sabe mais o que está buscando e do que está fugindo. Então, o que é, de fato, educação positiva? Educação positiva é você, com firmeza, estrutura e gentileza, respeitando a integridade emocional e física de um ser que está em desenvolvimento, guiar de forma madura um processo educacional dentro da sua casa, nas escolas também deveria ter isso, né? Já tem muitas escolas. Resumidamente é isso. Então, não é você usar do autoritarismo, não é você estar no lugar de eu mando e você obedece sem questionamento, e também não é estar no lugar de a criança faz o que ela decidir fazer, eu vou só observar. É num lugar de observando, dentro de conhecimento de processos fundamentais e fisiológicos de um ser em desenvolvimento que ele precisa, e você, como pessoa madura, estabelecer uma sequência do que deve acontecer num dia, uma forma de abordagem. A gente tem que aprender tanto se comunicar também. A gente não tem uma forma de se comunicar saudável, até no nosso dia a dia, sabe? A gente usa muito da comunicação violenta. Então, tudo nosso está expressando, nossa postura física, a nossa feição facial, o nosso tom de voz está comunicando. Então, veja, tudo isso é considerado dentro de você. Olhar uma criança em desenvolvimento, estabelecer com estrutura, firmeza e gentileza aquilo que deve ser feito por ela, saber se comunicar com essa criança e, o mais importante de tudo, foco na solução daquilo que está acontecendo. Errar não é errado. Errar é oportunidade de aprendizado. Vai aprender o quê? Vai focar em qual tipo de solução para aquilo não acontecer de novo. Né? Então, nossa, é um conteúdo tão amplo e tão bonito que existe hoje sobre isso, que eu acho que qualquer pai e mãe, quando ele fica de frente com isso, né, pela primeira vez, ele pensa, é impossível não questionar a criação que se teve,
E a gente não está aqui para punir ninguém, para criticar ninguém, pelo contrário. A gente compreende que faz sentido que tenha sido feito dessa forma anteriormente, né? Mas a gente está aqui em 2025 para, dentro desse questionamento, saber o que a gente pode oferecer de melhor, né? E veja, eu não estou falando de inverso proporcional. Estou falando de melhoramento. Né? Não estou falando de ir para o outro lado da mesma moeda, que é justamente aquilo que a gente colocou aqui. Sai do autoritarismo e vai para a permissividade. Tem um caminho do meio, tem o equilíbrio. Isso. E aí tem vários desdobramentos que a gente pode fazer nessa leitura psicológica, né? Quando a pessoa vai para o extremo oposto, ela não só não consegue, porque na primeira entrevista, bate-papo que a gente teve, você falou que os dois lados são da mesma moeda, né? E aí também rola uma coisa de eu não aceito me ver parecida com a minha mãe, eu não aceito me ver parecido com meu pai, mas eu me vejo e eu me penalizo por isso. Aí vem a culpa escondidinha atrás da porta, né? Como lidar com isso, Camila? Olha, essa é uma resposta muito difícil de dar. De milhões. Porque, como eu já falei na outra conversa que a gente teve, o que eu mais estudo, o que eu mais ouso ensinar e estudar é o que eu mais preciso aprender. Então, eu hoje, na minha experiência da maternidade, eu vejo o quanto é difícil, mesmo eu sabendo tudo isso, na hora que vem o gatilho, na hora que vem a provocação, entre aspas, né? A gente vê muita coisa que a criança faz como provocação, mas não é só o que o cérebro consegue oferecer ali de reação. Instintivamente, é como se viesse, você se vê com o mesmo ímpeto dos teus pais ali na hora que você recebia a correção. E aí é essa hora que você teve acesso a um conhecimento, você respira e fala assim, caraca, como que eu quero ser lembrado? Sabe? Como faz sentido eu, do meu tamanho, com uma pessoa 5 vezes menor que eu usar da minha força para driblar ali uma situação? Se eu gritar, eu já sei que o grito ele ativa mecanismos de fuga e luta. Né? A gente entra num tensionamento quando a gente escuta um grito. Eu vou conseguir, gritando mais do que a criança, provocar aqui uma calma? Né? Então, é impossível a gente não se ver fazendo as coisas que a gente recebeu, porque isso gera uma impressão na nossa personalidade muito forte, que eu posso falar por mim, eu faço mais de 10 anos de processo terapêutico. E tem coisas que eu ainda não superei. O processo terapêutico ele não é coisa rápida. Né? São anos, e por isso mesmo a gente precisa aprender a se perdoar. Da feita que a gente percebe que nós somos seres imperfeitos, buscando um melhoramento, e que a gente aprende a se perdoar, a gente permite que aquele ser também tenha a sua oportunidade de errar. Porque também é humano. Que legal. E é um humano muito menos preparado para as respostas que são solicitadas pela sociedade do que eu, que sou adulta e madura. Muito legal. Isso está me lembrando um projeto que eu estou fazendo aqui na casa, na Network Play, e vou falar muito sobre essa diferença entre ego e autoestima, né? Se a gente não... Veja se faz sentido para você. Se a gente não curar, ou pelo menos acolher e dar conta das nossas feridas, a gente vai acabar imprimindo isso na criação do nosso filho. O que eu quero dizer com isso é que ou eu vou levar, né, vou me sentir ferida na minha autoridade, na minha importância, e isso vai fazer com que eu imponha e seja agressiva com o meu filho, ou eu vou fazer de tudo para que esse meu filho me ame, inclusive não dizer não. Inclusive, não é? O oposto também pode acontecer. Então, eu preciso tanto ser a pessoa mais importante da vida dele, que eu vou dar tudo o que ele precisa. Só que o que ele precisa é o que eu projeto de necessidade dele, baseado no meu ego, né? Baseado nessa minha necessidade de ser importante para o outro. Como entender o que é um posicionamento firme, quando você falou educação positiva é ter um posicionamento firme e gentil. Onde é que está a firmeza? Qual é o limite da firmeza? Tudo está, no fim das contas, na nossa intenção. Se, no final das contas, a tua intenção for foco na solução de um problema, ensinar habilidade de vida,
e você está fazendo isso numa postura não punitiva, vou te dar um exemplo bem fácil para entender. Legal, legal. Aí você está dentro da educação positiva. Vamos dizer que hoje, né, está muito calor em Manaus. A gente está vivendo no momento do verão. E a criança, ela tem aquela coisa de vestir o que ela quer. Ela imagina roupas tipo Agostinho Carrara, né? E, vou usar galocha aqui, né? A gente vê vários vídeos até engraçados sobre isso. Então, se eu quero ensinar uma habilidade de vida para essa criança, é meu papel falar para ela assim, olha, hoje está um dia quente. Hoje, se você sair com essa roupa, você vai sentir calor, tá? Então, não está correto você sair com essa roupa. Aí a criança vai insistir. Isso. Né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma roupa de calor, vou enfiar na mochila e vou sair. Quando chegar lá fora, ela vai falar, mãe, tô com calor. Tô suando, tô com calor. Então, filho, lembra que eu falei pra você? Falei pra você que você ia sentir calor, né? Então, por esse motivo agora a gente vai trocar de roupa. E a próxima vez que a gente for sair, que eu for falar pra você, você vai me ouvir. Eu vou te falar que tá calor. Qual foi a minha intenção nessa situação? Foi ensinar pra essa pessoa que nem sempre ela vai ter o melhor dos julgamentos ali para ela escolher a vestimenta dela, em termos de temperatura. Agora, veja um outro exemplo que eu vou te dar. Se nesse mesmo caso, eu tô com a roupa ali de calor, eu falo para ela, tá vendo? Eu te avisei que ia estar calor. Falei para você que você ia ficar assim. Então, agora, você vai ficar para você aprender que tá calor. Qual foi a minha intenção nesse outro caso? Foi manter o quê? A minha autoridade, a minha superioridade em saber mais do que ela com relação ao calor e ainda por cima fazer ela pagar sentindo calor pela situação. Ela se sentir culpada pelo... É totalmente diferente. Nossa, então, verdade. o primeiro é a disciplina positiva. Você ensina consequências lógicas e naturais do que acontece. Por exemplo, ela sentir calor no dia que está calor, se ela está com uma roupa fechada, é uma consequência natural. Consequência lógica, vamos dar um exemplo. Estamos no carro, e a criança começa a ficar subindo e descendo o vidro do carro. Aí você avisa, ó, por favor, vamos parar. Não vai parar. Se você não parar, eu vou travar aqui o movimento do vidro de subir e descer. É uma consequência lógica. Agora, quer ver um outro exemplo? Você está subindo e descendo. Ó, você vai machucar teu dedo aí, hein? Para com isso. Não sei o quê, não sei o quê. Aí a criança machuca o dedo. Tá vendo? Te falei que você ia machucar teu dedo. Agora fica chorando aí. Tá vendo? É outra coisa. Então, a consequência lógica é eu falar para ela, olha, se você continuar fazendo isso, que está contra aquilo que eu estou te orientando, a consequência lógica disso vai ser eu parar de permitir que o vidro suba e desça. Tem muito também disso de, olha, se você continuar, você não vai, a gente não vai mais tomar o sorvete aí, que a gente prometeu, né? Que a gente não é combinou. Consequência lógica e natural. O nome disso é castigo. É quando você interfere com outras soluções que não fazem parte daquele contexto para punir alguém. Se você não parar de subir e descer o vidro, eu vou voltar daqui agora para casa. A gente não vai mais passear. O que eu vou ensinar com isso, gente? Não, você vai passear. Você é uma pessoa, você tem capacidade. A Jane Nelson, que fez o livro, né, de disciplina positiva, ela fez baseado nos estudos de Adler, né, que veio antes dela. E ele fala que todo ser humano, ele nasce com um ímpeto de vencer a vulnerabilidade com a qual ele veio ao mundo. Então, ele nasce com aquela vontade de ser útil, né, de viver, de crescer, de fazer coisas, aquelas coisas que, né, ele está aprendendo ainda. E quando isso entra num desbalanço, né, a gente tem, assim, 2 possíveis caminhos. Ou ele vai se superar a si mesmo, com foco no sucesso, tanto individual quanto considerando o coletivo, ou seja, sem prejudicar ninguém, ou ele vai se superar para o lado da superioridade, que é o que acontece muito quando a gente recebe uma criação autoritária. Você fica naquele ímpeto de superar aquilo, de ser superior àquilo para você fazer mais, né? Para você poder se defender, fazer justiça por você, vamos colocar entre aspas, né? Então, a gente tem que presumir competência para esses seres humanos. Eles são gente, né? A gente presume competência e vai, dentro dessa competência, se colocando no papel difícil, no papel cansativo, no papel trabalhoso, de ensinar habilidade de vida para essa pessoa. Aí, volta na nossa autoestima lá, né? Você falou. Quem não aprende a habilidade de vida tem muita dificuldade depois de cultivar a sua autoestima.
Claro. Aquela criança que erra e que dentro daquele erro ela recebe uma crítica muito dura, uma correção punitiva daquilo, ela vira aquele adulto que faz uma apresentação ruim no trabalho e vai lá chorar, vai ficar em depressão e não olhar, pô, apresentei ruim, no próximo eu vou melhorar. No próximo eu vou ali me superar ali naquilo que eu fiquei nervoso, não prestei atenção no tempo. Então, são tantas consequências que vêm disso para a fase adulta, que por isso que me chamou muita atenção esse tipo de estudo, sabe? Por isso que eu quis estudar. Porque eu trabalho com adulto jovem. Eu dou aula no ensino superior já tem mais de 10 anos. Então, isso me chama a atenção na reação que alguns jovens têm quando algumas coisas não saem exatamente como planejado, como eles gostariam. E isso geralmente vem desse lugar. Então, eu tenho uma filha. Então, é minha responsabilidade entender mais sobre isso. Justamente o que eu falei no começo. O que eu mais ouso estudar é o que eu mais tenho que aprender. É o que eu mais ouso falar a respeito, criar grupos de estudo, vir no podcast, é o que eu mais tenho que aprender dentro da minha casa. Mas é aí que funciona, né? Quando a gente consegue transformar a nossa dor em oportunidade e a gente fica muito bom nisso e você é incrível também. A gente passa horas aqui, né, conversando e tem muito conhecimento. Agora, Camila, eu estou pensando aqui na permissividade, né? Você estava falando da necessidade humana, a necessidade de se proteger da vulnerabilidade, necessidade de ter valor, de ser amado. E nós temos uma necessidade de limites, não temos? Temos. Dentro da educação positiva, eu achei muito bonito quando eu vi isso pela primeira vez, que é o seguinte: a autoridade daquele que está responsável pelo menor, ela é conquistada. Aquela criança confia tanto em você, ela acha tão bonito o teu jeito de falar com ela, ensinar, e você mesmo assumir quando você erra. Poxa, filho, falei alto aqui, olha, me desculpa. Não precisava ter gritado aqui. O que mais aproxima as pessoas? É o estado de vulnerabilidade. Você se colocar como uma pessoa que erra, que pede desculpa, que pede ajuda, que sabe se colocar, não só como aquela pessoa que nunca erra, que nunca precisa voltar atrás, que nunca precisa... Isso gera distanciamento. E a confusão que se faz com relação aos limites é justamente essa, porque acham que a gente, enquanto pai e mãe, não pode ser muito próximo da criança no quesito de tomada de decisão, porque isso vai confundir a questão da autoridade com a amizade ali. E não é bem assim, porque todo convite à decisão, ele gera colaboração. Isso se você leva para qualquer relacionamento. Ou você gostaria de se relacionar com alguém que só te fala o que tem que ser feito? Em todo relacionamento, a gente decide junto as coisas. Deveria, né? Deveria. Por que aquela criança, que é ela que sabe mais sobre ela, sobre as necessidades dela, por que ela não pode dizer ali naquele momento, olha, mãe, eu não estou com fome? Aí você cria o ser humano que lá na frente está com problema alimentar, porque não foi respeitado o momento que ele falou que estava saciado. Olha só. Sabe? A minha saciedade está completa com relação à alimentação. Não, tem que comer tudo porque está na hora do almoço, aquela rigidez, aquele negócio... Claro que a gente tem horários alimentares, mas a gente tem tanto estudo hoje já mostrando, que o que é mais importante é você perceber os sinais de saciedade. Então, isso vale para tudo. Então, esse limite que a gente fala, ele é um limite que ele é colocado daquela forma, com firmeza e com gentileza. Olha, o nosso horário de alimentação é esse aqui. Qual é a consequência natural se você não comer? Você vai ficar com fome. Você vai ficar com fome. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou penalizar a criança com a fome? Não. Eu vou pegar aquela comida, vou guardar. Daqui a pouco ela vai ter fome, ela vai comer. Por que ser meio-dia, meio-dia e 15? Aí entra outro assunto que é prioridade. Se você precisa que as coisas aconteçam dentro de horário, qual foi o seu preparo? O seu pré, para que isso funcione dentro do que aquela pessoa ali que está se desenvolvendo precisa. São necessidades fisiológicas. Cada um vai ter um horário. Tem pessoas que têm um cronotipo mais matutino. Outras mais... vespertino. E aí você tem que observar. Hoje em dia a gente não observa mais as pessoas. A gente quase não se olha mais. É todo mundo com a cabeça aqui, ó, baixa no telefone, terceiriza, para outra pessoa criar, uma babá ou um outro cuidador. E aí você acaba não tendo intimidade com as necessidades daquele ser humano.
Isso é muito importante. Você falou da consequência lógica. Então, no momento em que você fala para ela que você vai sentir, que ela vai sentir fome, você guarda a comida e depois você conversa e dá a comida, gera um aprendizado. Foco na solução. Qual é a solução que eu quero? Que aquela criança entenda que ela tem comida disponível, que o nosso horário de alimentação é aquele, mas que se for um pouquinho mais tarde, ela também vai ter acesso àquela alimentação. Eu não vou estar ali para punir ela porque ela não comeu. Mas não gera o risco de ela entender que ela não precisa comer naquele horário, que sempre vai ter a comida a qualquer momento que ela queira? Quando uma rotina é muito bem estruturada, dificilmente isso acontece. Isso aí vai ser a exceção. Porque é fisiológico a necessidade da criança do sono. Né? Se a gente for pegar, nossa, é lindo o módulo que fala sobre a história do sono. É um processo fundamental nosso, é o momento que a gente mais se coloca vulnerável, a hora que a gente está dormindo. Então, se você seguir direitinho a necessidade que aquela criança tem de sono, de alimentação, é muito difícil acontecer esse tipo de coisa, sabe? De chegar o momento de fazer e não ser feito. A gente não está falando de hora certa, tá? A gente está falando de previsibilidade. Então, lá em casa, a gente acorda, vou dar o exemplo lá de casa, né? A gente acorda todo dia às 6 da manhã. Alguém acordou às 5h30, pode ser eu ou meu marido, e às 6 horas já tem café da manhã para a gente comer. Então, a minha filha acorda por ela mesma, eu não vou lá sacudir ela, porque isso é uma outra coisa que é muito importante, a pessoa acordar por ela mesma. É diferente o dia que a gente acorda com o despertador e o dia que a gente acorda na hora que a gente tem que fazer aquilo, né? Outra disposição. Então, imagina para a criança, que tem uma necessidade de sono muito superior à nossa. Né? Então, ela acorda e ela vai começar o dia dela. Ela já sabe que aquele é o momento que a gente tem junto, que a gente vai ter 1 hora ali para comer com calma, até a hora dela ir para a escola. Né? Então, isso cria hábitos saudáveis dentro de uma rotina, hábitos previsíveis. Tem dia que isso é 6h30. Entende? O que existe uma flexibilidade ali. O que precisa acontecer? Precisa acontecer uma coisa que se repete de maneira tranquila e fluida todo dia. A repetição, ela gera relaxamento. O nível de cortisol da pessoa vai lá para baixo. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe que quando for no final do dia, ela vai descer pro parquinho. Choveu. Então, a gente vai correr dentro de casa, vai brincar com os brinquedos. Aí vai ter um banho, aí vai ter um pijama, vai ter uma contação de história e vai dormir, não vai ter guerra para dormir. Porque existe um preparo para isso. Isso eu tirei da onde? Fonte? Vozes da minha cabeça? Não. Fonte. Pediatras, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, neurociência, disciplina positiva, a parte da inteligência parental que eu estou estudando agora. Então, é a gente se informar, sabe? É usar o que existe a nosso favor. A gente tem que aprender a usar o conhecimento a nosso favor. Né? Sim, sim. Você falou da necessidade de intimidade e você enxergar o teu filho, respeitar o seu filho. O quanto que eu vejo, Camila, na clínica, mães sofrendo com os filhos na adolescência, porque na infância eles obedeciam e na adolescência eles se afastam. Eles se afastam, eles não querem intimidade, eles não querem... Por quê? Porque essa obediência ela não veio com afeto no início. Essa obediência veio, né, de uma forma ali por conta de um temor, ou porque entendia que precisava ser suficiente para esse super-herói, para essa super-heroína. E na adolescência isso quebra, isso vai abaixo. Você sabe que uma das formas mais fáceis de desconstruir a criação violenta é justamente com o exemplo da adolescência, né? Porque enquanto a criança é menor que o cuidador, ele faz isso e acha que é normal. A gente até ainda tem uma sociedade que ainda não intervém quando vê isso na rua, né? Crianças apanhando, crianças sendo violentadas. Mas o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que essa criança vai crescer, né? E vai virar um adolescente, às vezes, maior do que o agressor. E aí, lembra que eu falei lá do Adler, né? Daquela coisa que a disciplina positiva, ela considera. Existe, às vezes, instigado nessa criança a força interna de superar, de ser superior àquele que um dia agrediu. E aí, quando chega nesse momento que a força física, o tamanho é maior, que é geralmente na adolescência, aí começam a aparecer aqueles casos de que os filhos agora batem nos pais. E de onde que ele aprendeu isso? Da onde? Vozes da cabeça? Não.
Ele aprendeu porque ele foi ensinado a isso desde que quando ele começou a desenvolver ali a fala, que é geralmente quando a criança começa a ter os comportamentos que a gente julga mais desafiadores, né? Então, essa é uma das formas de você falar, de você conseguir desconstruir que a violência ela não vai ensinar, inclusive ela vai te prejudicar depois. Se desde pequeno existe uma construção de convite à decisão daquilo que vai ser feito, né? De, gente, é o seguinte, a gente tem que resolver aqui o nosso café da manhã. Ah, não está com fome? Então tá, como é que a gente vai resolver aqui? Vamos solucionar aqui todo mundo junto, como é que nós vamos fazer? Né? É diferente de come, senão você vai apanhar. Então, isso é construído. Por isso que eu acho muito bonita a parte que fala que a autoridade conquistada, essa é a autoridade que permanece depois. Porque é essa autoridade que, lá no futuro, esse adolescente, ele vai se sentir seguro em chegar para você e falar, olha, pai, mãe, fiz isso aqui, aconteceu isso, isso e isso. Ou seja, vai ter confiança de que você vai ajudar a solucionar. E que não que você está pronto para punir. E até mesmo o comportamento gerado por pessoas que têm esse tipo de educação, a gente ainda vai começar a ver, porque agora que a gente está nesse movimento, né, mais forte, apesar dele já existir há muitos anos. E eu acredito que a gente vai caminhar para uma sociedade mais respeitosa, com um relacionamento mais respeitoso entre pais e filhos, entre famílias de uma forma geral, né? Olha, eu percebo que identificar um comportamento agressivo é um pouco mais fácil, né? Apesar de que a comunicação violenta, ela não é tão clara assim, né? Às vezes a gente tem... Exatamente, a gente tem uma comunicação violenta sem perceber. Mas é mais difícil, ao meu ver, perceber permissividade. Porque a permissividade entra como uma coisa de respeito, de amor. Quais são os sinais de permissividade? A permissividade é aquela não interferência, né? Você vê aquele curso seguindo sem uma estrutura, sem um pensamento maduro regulando aquela criança. Então, alguns sinais de permissividade que a gente vê. Aquela criança que ela não tem bem estabelecido, por exemplo, a questão alimentar dela. Ela come qualquer coisa, só o que ela quer, né? Não existe uma preocupação ali prévia em oferecer aquilo que seja o melhor possível para ela. Aquela criança que não dorme a quantidade de horas que ela precisa. Você sabe que até o sono a gente aprende, né, a dormir. Claro. O bebê, ele não nasce instintivamente falando, eu vou fechar meu olho aqui e vou dormir. Porque dormir, na forma evolutiva de você olhar para o sono, é você se colocar à mercê de qualquer perigo. Aí vem uma crença popular aqui e fala assim, bota esse menino no berço, não fica deixando esse menino dormir no teu colo, que vai ficar mal acostumado. Mas, gente, a nossa espécie precisa de colo, a nossa espécie precisa de proximidade para relaxar. E você sabe que é tão bonito o processo que as fases do sono, elas se equiparam quando dorme junto, pai e filho. Né? A fase do sono REM, a fase do sono profundo. E faz sentido, porque imagina que lá no tempo dos primórdios, a criança estivesse lá no sono leve dela e o adulto estivesse no sono profundo. Aí desperta, a criança sai andando no meio ali da selva, né? E fica ali à mercê de um predador, né? Então, é muito bonito o processo inteiro, se você for olhar. Então, um outro sinal de permissividade é esse, é você ver aquela criança que está com sono muito mal regulado. Você vê que a criança tem níveis de cortisol ali elevados pelas formas que ela reage. Ela está o tempo todo naquele comportamento reativo, naquele comportamento como se fosse explodir a qualquer momento. Né? Agressividade. Então, são muitos mesmo que a gente poderia citar aqui. Uso criança de tela. que só come se estiver assistindo o celular. Que só come se estiver vendo um tablet. Isso no restaurante a gente vê aí muito facilmente, né? É uma outra forma de abandono. É só um outro nome para abandono, para negligência. Então, nossa, tem exemplo demais aí. Acho que identificar isso e entender que o pai ou a mãe tem esse lugar de dar, sim, o limite, de dizer até onde vai, de poder fazer com que a criança se desenvolva segura, entendendo que ela não precisa dar conta de tudo. Ela não tem condição de dar conta de tudo. E nem tem condição, e
né? Isso geraria uma insegurança, geraria uma dificuldade de tomar decisões, né? E isso afetaria tremendamente a autoestima. Com certeza. No futuro, os déficits aparecem, né? Uhum. Porque a pessoa que passou a vida inteira, né, num sistema de luta ou fuga, ela não aprendeu a habilidade de vida, ela aprendeu a sobreviver. Ela aprendeu a se defender. Ela está o tempo todo no modo de defesa, na verdade. Então, são coisas que lá no futuro você vê refletido nos comportamentos. Agora, Camila, vou problematizar aqui um pouquinho, tá? No final, nos 45 do segundo tempo. Atendo muitos pacientes que, quando chegam na vida adulta, não se sentem capazes. Não se sentem capazes de se expor aos desafios da faculdade, tão pouco de estágio de trabalho. E aí, quando eu olho para a história de vida, muito tem dessas pessoas que foram sempre supridas, satisfeitas e nunca frustradas. Nunca Sim. frustradas. Então, eles entenderam que o mundo seria assim. E no momento em que existe uma frustração de uma nota que não é legal, de uma reprovação, de uma crítica, de um desafio que eles ainda têm que desenvolver, porque eles não nasceram, né, capazes e tal. Então, eles têm que passar pelo aprendizado e isso gera esforço. Eles não se sentem capazes. Isso não tem um pouco dessa... do suprir e não do frustrar? Com certeza, né? E olha, vou falar para você uma coisa. É muito difícil a gente saber quando a gente está na falta ou no excesso. Né? Às vezes, na nossa consciência, na nossa melhor da intenção, a gente está no equilíbrio. Mas, às vezes, alguém vem de fora, né? Especialmente em processo terapêutico, né? A gente consegue pegar muito essas devolutivas de quando a gente está na falta ou no excesso. E não adianta a gente ficar nessa busca da perfeição, porque vai ser interpretado alguma coisa pelo ser em desenvolvimento como falta ou como excesso. O que é importante para mim hoje é que na hora que for interpretar como falta ou como excesso, interprete que eu fiz de forma respeitosa. Isso que é importante para mim hoje. Eu não tô na busca da perfeição. E essa questão que você citou, da permissividade e da pessoa vai crescendo e vai levando isso para a vida adulta, né? Foi tão suprido, foi tão tudo ali do jeito que queria, que chega ali na hora da frustração, não consegue lidar. Tem um exemplo legal que a Fernanda Perin dá no módulo dela lá, de disciplina positiva, que é assim, a gente acha tão bonito um adulto insistindo num projeto que deu errado, indo atrás de novo daquela chance que ele ouviu não, né? A gente acha tão bonito a pessoa começar do zero de novo, mesmo que o resultado não seja positivo, mas a gente acha bonito a perseverança. A criança, muitas vezes, ela ser perseverante, ela ir de novo naquela coisa errada que ela está fazendo, né? Que está colocando até mesmo ela em risco, às vezes, a gente acha que precisa de punição, de castigo e de violência para parar aquilo. Quando, na verdade, ela está desenvolvendo ali uma habilidade de vida que ela vai levar lá para frente. A insistência dela ali já está fazendo uma flexibilização, né, uma criação de rede neuronal que vai preparar ela lá para frente para ela poder insistir quando ela chegar nesse momento. A determinação. E um outro ponto também é que na disciplina positiva a gente precisa ser aceito, amado e pertencente. São coisas diferentes. Pode parecer sinônimo, mas não é. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode pertencer ali a uma família, mas ela não ser aceita dentro das manifestações de personalidade que ela começa a demonstrar, quando ela vai formando ali o ego, ali por volta dos 4, 5 anos de idade. Às vezes, aquele pai e aquela mãe, eles não têm disponibilidade para o amor, para a presença, para a doação. Então, aquela criança só pertence. Né? Então, os outros exemplos é só a gente inverter aí o que eu dei de definição. Então, dentro de pertencimento, aceitação e amor, existe a gente presumir competência. Existe a gente incluir aquela criança na rotina. Então, desde sempre, está na hora do almoço. Uma criança de 2, 3 anos de idade, ela já consegue levar aquele joguinho americano e colocar em cima da mesa do jeito dela. Não consegue? Aí você vai fazer o quê?
Ai, meu Deus, que coisa mais linda que você colocou. Você vai falar, filho, obrigada, é importante você colocar aqui esse jogo americano. Obrigado, você me ajudou. Né? Então, você presume competência e você vai focar em mostrar a importância daquela contribuição. Então, desde sempre a pessoa se vê útil no mundo, né? Se vê ali pertencente e útil. Volta naquela força, né? Eu quero um sucesso meu que esteja alinhado com o coletivo. Então, tudo isso a gente que ensina. Né? Ou, se a gente não ensinar, a gente pode ensinar pelo lado negativo. E tem toda uma sociedade aí que não está, às vezes, muito bem preparada para ensinar também de um lado não tão agradável. Não, super importante você estar falando. Eu acho que respeitar o filho não é fazer tudo pelo filho, né? Gerar segurança no filho não é gerar segurança no filho que ele tenha a mãe, que ele tenha o pai. São coisas diferentes. Eu vejo muito pai e muita mãe buscando que o filho se sinta seguro, fazendo com que eles sejam indispensáveis, né? Ou seja, o filho cresce sentindo segurança do pai e da mãe, não dele. Ele não vai sentir autoconfiança. Ele vai sentir, meu Deus, eu preciso desse pai, eu preciso dessa mãe, porque eu não consigo tomar as minhas decisões, eu não consigo fazer as coisas, né? Então, geram-se adultos imaturos, né? E não preparados para o mundo. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Querida, últimas palavras, como é que você resumiria, né, todo esse conhecimento numa sugestão, numa orientação? Pegando essa última parte aí que você falou, a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é objetivar, no fim das contas, ser dispensáveis a eles serem adultos por eles mesmos, plenos e caminharem sozinhos. Mas, antes disso, que a gente faça com consciência, com conhecimento, observando o relacionamento dentro de casa, o que a gente pode fazer, o que a gente pode usar de ferramenta para trazer saúde, previsibilidade e respeito para todos os integrantes que ali compõem a família. Gente, essa é Camila Andrade. Só isso que eu tenho para falar. Querida, muito obrigada, viu? De verdade. Eu amo esses nossos papos. Olha, você sabe, agora é com você. O que você vai fazer dessa criação que você está dando para o seu filho, para a sua filha? O que você vai ter que conversar com seu parceiro, sua parceira? Opa, vamos reformular algumas coisas aqui, alguns combinados, alguns padrões, algumas dinâmicas. O que você vai fazer para se conhecer melhor e quebrar seus padrões repetitivos para que você possa ser mais maduro, mais inteiro para esse ser que vai permanecer aí, né, mais tempo que você no mundo e também vai gerar um reflexo para o mundo e para as outras pessoas. Agora é com você, inspire-se e transforme-se.